E a gente com aquela proposta para você se retirar e refletir sobre a sua vida. E aí a gente começa a fazer tantas questões, né? Quando a gente começa a refletir. E aí a gente pensa, poxa, eu preciso fazer um exame de consciência. Eu acho que tal coisa não foi legal o que eu fiz, né? Parar para pensar, pôr a mão na consciência. Esse é aquele convite, né? Então, assim, a gente vai dar 4 passos, né? Ou 4 orientações para você começar bem 2023 ao longo da semana. Hoje é o primeiro, é o exame de consciência, tá? Pra gente aprender e fazer bem esse retiro. Nós aqui, você aí, esse retiro tão grande que nós estamos fazendo com o Bênção da Manhã, onde quer que você esteja. Então, ao longo dessa semana, queremos trazer para você essas dicas, essas orientações, para você começar 2023 muito bem. Para começar, quero convidar, né, estou aqui com ele, nosso amigo aqui do Bênção da Manhã, o Carlos Soares. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Prazer estar aqui novamente. Que bom, Carlos. Carlos, então ajuda a gente. Por que é tão importante a gente fazer um exame de consciência de tudo aquilo que a gente passou esse ano? Esse exame de consciência, Dani, é muito importante para a gente levar em consideração tudo aquilo que a gente planejou ao longo do ano, todas aquelas metas, tudo aquilo que a gente propôs fazer, mudar, realizar, aquilo que deu certo, aquilo que não deu. É muito importante que a gente saiba, né, o que a gente conseguiu alcançar, né, baseado naquilo que a gente pensou ano passado. Né? Quais foram os nossos acertos, quais foram os nossos erros, onde que nós crescemos, onde que nós pecamos um pouquinho, não demos o nosso melhor. Então, fazer essa autoanálise nessa época do ano é muito, muito fundamental, muito importante. O que eu faço com as coisas que deram certo? As coisas que deram certo, muitas vezes eu tenho que fazer algumas adaptações, porque o mundo ele muda o tempo todo. Fazer algumas adaptações para me reinventar, colocar alguns pingos nos is, alguma coisa que estava faltando ali, né? Que ficou faltando ali, para quê? Para que esses acertos continuem sendo acertos no ano que entra. E o que eu faço com as coisas que deram erradas? As coisas que deram erradas, Dani, muitas vezes a gente já rotula que a gente é um fracasso, que não somos capazes, mas não. As coisas que deram errado também nos deixam grandes lições. Por que deram errado? Qual foi a atitude que eu tomei para que aquilo desse errado? E aí eu viro aquela chavinha. Se eu continuar fazendo desse jeito, qual a chance de dar errado de novo? Muito grande. Então, por que não modificar aquilo que deu errado e tentar de uma maneira diferente, de modo a verificar se a resposta é diferente? Se eu faço uma mesma coisa sempre, a chance de dar o mesmo resultado é grande. Agora, se eu mudo alguma coisa do que deu errado e eu vejo essa alguma coisa de uma maneira diferente, a chance de ter uma resposta positiva é válida. Bacana. Ô Carlos, e assim, né, quando a pessoa fala, a gente está convidando você então a fazer um exame de consciência e sem medo, viu? Nada, e tal, não, mas aquilo lá eu não vou pôr na minha, não, aquilo lá, sabe, colocar panos quentes, ser bonzinho com você no seu exame de consciência, ou então puxar muito sardinha pro seu lado, né? Aí você vai fazer o seu exame de consciência. Aí você vê que a sua nora continua sendo desajeitada com você, né? Ah, minha nora continua, não é carinhosa, não é assim, não é assada do jeito que eu quero. Aí você pensa, né, no seu exame de consciência, ah, mas eu sou boa para ela, né? Como que a gente pode fazer um exame de consciência e não puxar tanta sardinha para o nosso lado e ser muito maduro e fiel nesse exame? Na verdade, Dani, tem coisas que dependem de nós, tem coisas que dependem do outro, né? Então, quando eu faço alguma mudança significativa na minha vida, tem que partir de mim. É aquilo que está sob o meu controle. As minhas atitudes, o meu modo de ser, o meu modo de mudar alguma coisa. Porque se eu faço novamente aquilo que não está certo, a chance de não dar certo é grande. Então, por exemplo, no caso da minha nora, né? Se ela tá tendo um comportamento ali um pouquinho difícil, por que não eu mudar a maneira de tratá-la para ver se eu tenho uma resposta diferente ali, né? Sim. Então essa mudança tem que partir de mim. Se daquele jeito que eu tentei não deu certo, por que então não mudar essa minha maneira de tentar ou de me aproximar dela, uma maneira de colher um resultado diferente? E dentro dessa maneira, Carlos, também pode estar o aceitar, né? Exatamente. O outro. Exatamente. Pode ser Pode, assim também? porque muitas vezes a gente tem aquela rotulação do outro, né? A gente tem aquele rótulo, aquela pessoa é difícil, aquela pessoa mal-humorada. Não deve ser assim.
né? Preciso olhar também aquela pessoa com outros olhos. Se tudo que eu fiz até agora deu errado, eu tenho a chance de fazer dar certo, mas depende de mim. Lógico, o papel do outro cabe ao outro, mas dentro de mim, o que eu posso fazer para facilitar esse convívio e ter uma vida um pouquinho mais saudável? Qual é o meu papel nisso? Meu papel eu sou capaz de desempenhar. Se aquela pessoa fizer o papel dela também, aí ajuda, né? Ajuda, dá certo. Aí basta a gente começar, né? Nós temos que estar abertos para dar o primeiro passo, né? Você tem alguma dica, assim? Porque para fazer exame de consciência, né, como eu já te falei, para a gente não puxar a sardinha para o nosso lado, mas para esse exame de consciência ser mais assertivo, né? É assim, como que eu faço, né? Para quem nunca falou assim, não, eu nunca parei para fazer um exame de consciência, porque na igreja a gente faz para ver os nossos pecados. Sim, exatamente. Mas e aí, né, na vida, é claro, não estou falando de pecado, mas realmente de ato, de atitude na vida, né? Como eu estou com meu marido, como eu estou no meu trabalho, como que a gente pode fazer um exame de consciência? Na verdade, Dani, é mais fácil quando a gente fala que o grande problema são os outros. Nós fazemos o certo. É difícil a gente parar e perceber que o nosso comportamento que não está adequado, ou que às vezes a gente é radical demais, a gente não olha para o outro, não entende o outro, né? Então, a mudança tem que partir de nós, né? Por que as coisas aconteceram? Por que eu muitas vezes não consegui alcançar alguma meta? Por que algumas vezes eu não consegui realizar aquele sonho? E muitas vezes não é o fator externo, mas como eu estou apto a enfrentar aquele fator externo, como eu estou preparado, né? Ou como que eu vou aceitar esse fator externo, né? Então a mudança tem que começar por mim, né? Muito bom. Porque se eu insistir naquilo que eu já tentei, a resposta sempre será errada. Então tem que partir para mim, ser um pouco mais humilde, aceitar um pouco, tentar olhar para a pessoa, verificar que aquela pessoa também tem um pouquinho de dificuldade, tem um pouquinho de limitação e deixar passar, não fazer um julgamento dessa pessoa, mas é olhar para fora e ver que essa pessoa tem um pouquinho de dificuldade também. Por que não ceder um pouquinho? Por que não me aprimorar um pouquinho, me ajeitar um pouquinho, de modo que eu possa melhorar a convivência com as pessoas, melhorar o meu jeito de ser com as pessoas. Então, a mudança sempre tem que acontecer daqui para fora. Não tem como, né? Não tem como. Ser diferente, né, Não tem Carlos? como ser diferente. Que coisa mais bonita, né? Deus dá vida, Deus dá a graça da vida e a mudança é daí de dentro do seu coração para fora. Por exemplo, valorizar as coisas boas, né, que aconteceram. Tem gente que não consegue, né, valorizar as coisas boas. Na verdade, Dani, a gente pode prestar bem atenção, né? Tudo aquilo de mal que acontece com a gente sempre recorda, mas as coisas boas a gente não recorda. Por quê? Porque as pessoas não celebram as coisas boas, elas não celebram as grandes conquistas. Esse talvez seja o foco. Eu deixar as coisas ruins que aconteceram, pegar o que as coisas ruins me trouxeram, para eu aprender a melhorar, mas celebrar as coisas boas que aconteceram. Celebrar que eu passei de ano, celebrar que eu consegui uma promoção no emprego, celebrar que minha família está unida de novo. Celebrar, essa é a palavra. Por quê? Porque quando a gente celebra alguma coisa positiva na nossa vida, a nossa vida se enche de alegria. Porque estamos comemorando uma coisa boa, né? E estamos deixando aquelas coisas negativas de lado. Exatamente. Esse é o mais importante. Concretizar, né, Carlos? Concretizar aquilo que é bom, concretizar aquilo que faz a nossa diferença e fez o nosso ano. Então, gente, olha aí, tá vendo, hein? O nosso retiro, a gente já passou por um momento de meditação, a gente parou um pouco, desacelerou, refletiu sobre a vida e agora a gente está colocando a mão na consciência. É para refletir e colocar a mão na consciência. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, o prazer estar aqui. Foi muito bom, presente. Amanhã você volta? Volto. Segundo passo, hein? Segundo passo. Muito bom, obrigada. Obrigado, Dani. Você gosta muito?